Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Muita paz, saúde e vitória para você. Iniciando aqui nas nossas plataformas digitais, como também pelas emissoras de rádio, mais uma semana sensacional que vamos fechar na semana o mês de abril e já iniciando no meio da semana o mês de maio. Então vamos que vamos, porque tem muita coisa boa para passar para você e temos aqui as nossas reflexões que nós denominamos as pérolas de sabedoria, sempre uma reflexão e após eu oro junto com vocês e por vocês, tá bom? Você é muito bem-vindo ao Agir de Deus em mais um dia de vida que Deus está entregando para nós. E essa semana eu quero falar para você sobre batalha espiritual. Vou buscar falar uma linguagem mais simples possível para que todos possam compreender, entender e ser guiado por Deus, pelo poder do Espírito Santo. E eu tenho certeza que vai ser uma semana sensacional. Se você deseja também nos acompanhar nas redes sociais, aqui eu tenho recomendado é o nosso Instagram, Agindo Deus, quem impedirá, no Instagram. Que Deus te ilumine e vamos então iniciar o nosso primeiro episódio dessa semana, que eu tenho certeza que vai ser sensacional. E eu quero iniciar perguntando, para você, você tem enfrentado batalhas na vida? Então nós vamos falar um pouquinho sobre algumas batalhas espirituais, algumas armas. Vamos falar um pouquinho também que a nossa batalha, ela não é nossa, mas ela é de Deus. Vamos falar também sobre a importância de tomarmos posse daquilo que nos pertence. E também durante a semana vamos compartilhar um pouco sobre uma armadura espiritual para você que quer vencer as batalhas da vida em se tratando de questões também espirituais. E o primeiro texto que eu quero ler aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12 diz: De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Para a gente conseguir combater o nosso inimigo, então nós devemos saber que estamos numa batalha. Eu poderia usar uma outra palavra, mas eu não vou falar essa palavra, então eu vou usar batalha, ok? E nós somos, em Cristo, nós somos soldados de Cristo e não turistas. Vai prestando atenção. A nossa vida, quando nós nos engajamos, quando nós tivemos aquele encontro especial com Jesus, quando nós tivemos ali que nós chamamos uma conversão, caminhar com Jesus, e reconhecemos Jesus como o nosso Deus, como o nosso Salvador, como o nosso tudo, né? Então nós temos que compreender que justamente a Bíblia é o nosso manual, em que nós seguimos e recebemos orientações na Bíblia, na Palavra de Deus, para uma vida vitoriosa, para vencermos as batalhas do dia a dia. Então, a vida cristã, de certa forma, é um campo de batalha e não um parque de diversões. A vida cristã é muito interessante. O nosso inimigo, e quando eu falo nosso inimigo, que não são pessoas necessariamente, mas um ser espiritual, evidentemente esse ser espiritual ele usa também pessoas, mas a gente tem que saber ter esse discernimento. Então fique comigo hoje e durante a semana que vamos falar um pouco sobre isso. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 diz: Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Agora, que esse a quem ele quer devorar? O apóstolo Paulo, ele entendia que a nossa vida era uma batalha. E tanto é que em 1 Timóteo,
ele diz aqui, verdadeiro filho na fé. Ao seu verdadeiro filho na fé, ele disse, verdadeiro filho na fé que combatesse o bom combate da fé. Agora, mais adiante, no livro de 2 Timóteo, ao chegar ao fim de sua vida, no caso aqui do apóstolo Paulo, e ele ter aquela capacidade de ver toda uma retrospectiva, Paulo viu que estivera sempre envolvido numa batalha após a outra. E ele diz assim, em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate. Interessante isso, né? Eu creio que você já deve ter ouvido essa frase, combati o bom combate. Então, amados e amadas ouvintes, tome as palavras de Paulo como um desafio a você, para que trave as batalhas da vida de modo que no fim possa dizer, combati o bom combate. Lembrando, gente, que a batalha não é nossa, mas de Deus. Enquanto Jeosafá enfrentava um inimigo mortal, clamou pedindo socorro do Senhor e foi consolado pelas palavras de Jaziel. Em 2 Crônicas 20:15 diz, a peleja não é vossa, mas de Deus. Olha que interessante, a peleja não é vossa, mas de Deus. Então aqui, Jaziel também disse a Jeosafá, nesta batalha não tereis de pelejar. Que consolo saber que, quando o inimigo atacar, não somos nós quem de fato teremos de lutar, mas sim Deus. E ele prometeu ir adiante para nos proteger, nos guardar e nos defender até o fim. Agora, o arsenal não é o mesmo do mundo. Nessa batalha, nesse desafio e nessa batalha espiritual, nós não usamos uma arma do mundo sem Deus. Nossas armas, elas têm, vamos assim dizer, ogivas desconhecidas do inimigo. As nossas armas têm um poder volátil, inacessível a Satanás. Nossas armas são maiores que as dele. Exatamente. Então, devemos tomar posse daquilo que nos pertence. Em Efésios capítulo 6, verso 11, Paulo disse, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, meus amados, Deus nos forneceu a armadura, mas precisamos vesti-la. Você precisa vestir essa armadura, entende? Em outras palavras, né? Tomar posse dela. Tomar posse dela. Podemos ter as armas e as armaduras certas, mas perderemos a batalha se não as utilizarmos. Então você tem ferramentas, você tem armas espirituais para serem utilizadas nessa batalha espiritual. Então nós precisamos compreender, nós precisamos entender quem é o verdadeiro inimigo. Às vezes enfrentamos desafios. Às vezes você que está me ouvindo começa a discutir uma discussão familiar no casamento, com os filhos, com um vizinho, com um colega de trabalho, com um amigo, e muitas dessas discussões pode estar ali o inimigo espiritual trazendo o quê? Confusão, desentendimento. Você está compreendendo? Então, e muitas pessoas, não sabendo disso, começam então até perder amizades, porque o inimigo achou uma brecha e começou a ter uma batalha espiritual ali. E de repente, em vez de nós termos esse entendimento espiritual e por falta de discernimento espiritual, de repente a gente acabou tendo um atrito com uma pessoa e ali o nosso inimigo espiritual, vamos assim dizer, que ele tirou uma certa vantagem, ok? Mas por isso que eu estou abordando esse assunto hoje
e durante essa semana, justamente para ajudar você, que talvez até entenda desse assunto. Talvez para você isso não é uma novidade, mas às vezes nós conhecemos algo e erramos porque a gente não utiliza a arma certa numa batalha espiritual. Você está compreendendo? Estou falando de uma arma espiritual, né? Então a gente primeiro tem que entender quem é o verdadeiro inimigo. Paulo também diz, ele ressalta aqui em Efésios 6,12: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Na verdade, ninguém consegue captar exatamente o que Paulo está dizendo aqui, mas a maioria pensa que está tratando de um sistema organizado de demônios ou agentes especiais de Satanás. As pessoas de carne e osso, como eu e você, que se opõem a nós, nos atormentam, nos discriminam e nos perseguem, são apenas instrumentos do inimigo. Então preste atenção que eu falei agora há pouco isso e estou repetindo com outras palavras. Vai prestando atenção aí. É difícil esquecermos isso e combatermos com severidade o próximo, quando no fundo apenas executa o plano de Satanás. Vamos assim dizer que esses joguetes de Satanás são na realidade vítimas do inimigo, não o inimigo em si. Em outras palavras, pela terceira vez eu vou falar a mesma coisa, para que você compreenda isso. Às vezes você está brigando com alguém e esse alguém está sendo manipulado pelas forças do mal. Então é isso que nós temos que se cuidar e pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo que nos dê sabedoria e discernimento espiritual, para que a gente não venha a confrontar pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo e com isso você quebra amizades, bons relacionamentos, né? E no meu ministério de ensino pastoral é comum a gente encontrar pessoas pedindo ajuda espiritual e justamente estão enfrentando algum tipo de conflito. E quando você vai ver em loco, você percebe que ali tem forças do mal, né? Justamente usando uma pessoa que talvez ela não tenha o Espírito Santo, ela não tem entendimento da palavra, é uma pessoa que talvez ela é cega espiritualmente e com isso o inimigo usa situações assim. Então lembre-se, o teu marido, a tua esposa, o teu filho, o teu pai, o teu vizinho, o teu amigo, o teu colega, o teu irmão de fé que você conhece, não é? Ele não é o teu inimigo, por mais que alguma pessoa ou algumas pessoas possam estar sendo usadas pelo inimigo para tentar contra você. Mas como Paulo diz, e eu dizendo a mesma coisa, talvez com outras palavras, então a nossa luta não é contra pessoas, ok? Então são dominadores, a Bíblia diz aqui. A nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não são contra pessoas. Mas aqui Paulo então ele começa então no livro de Efésios capítulo 6, que eu estou lendo, do 10 em diante, do versículo 10 em diante, ele começa então a explicar um pouco mais sobre uma armadura que nós temos que ter. Então vamos então entender aqui algumas verdades fundamentais dessa guerra que estamos travando. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer por estar iniciando aqui pelo rádio a nossa semana, Senhor, com as nossas reflexões, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.